Boa noite a todos. Queria apresentar aqui a doutora Karen, nossa gerente médica e psiquiatra formada pela Unifesp, pelo Hospital São Paulo, que vai falar para a gente dos distúrbios psiquiátricos no departamento de emergência. Doutora Karen. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês. Alguns me conhecem agora como gerente médico, outros da psiquiatria, então só queria falar um pouquinho para vocês como foi a minha história na psiquiatria. Eu me formei em Santos, fiz residência na Santa Casa de São Paulo, em psiquiatria, lugar onde tive bastante experiência, aprendizado. Depois fiz o R3 na Escola Paulista de Medicina, na subespecialidade de psiquiatria da interconsulta, né, dos pacientes clinicamente complexos, para estudar os pacientes que ficam nos hospitais gerais. Depois disso, fui contratada pela Unifesp, fiquei lá 15 anos e fui preceptora dos residentes, dei aula para medicina e fiquei muitos anos nessa função que sempre me deu muito prazer, né? E depois, por outros motivos, acabei sendo convidada para ser gerente médica. Hoje eu sou gerente médica do Hospital Santa Helena, em Santo André, onde nós temos a nossa equipe de pronto-socorro com a Humanitar, que também nos ajuda demais e só tenho elogios. Eu coordenei também o departamento de interconsulta psiquiátrica do Hospital São Paulo por 2 anos, que foi um período também muito bom, porque são 750 leitos, muita complexidade. Então, hoje eu venho trazer um pouquinho aí da minha experiência para vocês, com alguns temas aí relacionados à parte da emergência, né? Como manejar os pacientes psiquiátricos na emergência, de um pronto-socorro, né? Eu vou abordar os temas rapidamente, porque a função não é a gente ficar discutindo a psiquiatria em si. Se vocês tiverem interesse, a gente até pode fazer outras aulas sobre temas específicos. Então, eu dei algumas pinceladas sobre os principais transtornos psiquiátricos que aparecem, né, que são mais prevalentes aí na porta do pronto-socorro e como manejá-los, né? E depois, temas específicos a gente pode conversar em outro momento, mas se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, podem me parar, fiquem à vontade aí para irem perguntando durante a apresentação, tá bom? Podemos começar? Vou projetar então aqui. Acho que eu já estou compartilhando a minha tela com vocês, eu só vou aumentá-la. Oi? Não? Pronto. Então, vamos falar hoje um pouquinho do distúrbio psiquiátrico no departamento de emergência, né? O que mais aparece hoje em dia e sempre, né? Eu digo que a psiquiatria não é uma coisa que muda tão frequentemente quanto as outras áreas, que tem muitas atualizações o tempo todo, né? A psiquiatria, ela tem um pouco essa característica de ser mais estanque, né? As drogas demoram muito para aparecer, o desenvolvimento dela é um pouco mais lento e a maior dificuldade da psiquiatria é o manejo mesmo, né? Eu acho que é isso que é importante a gente aprender. Então, o que é principal tema, né, na emergência? São os transtornos ansiosos que ganham aí toda a prevalência, os transtornos psicóticos, as intoxicações agudas e abstinências, os comportamentos suicidas, o delírio, que está sempre presente em qualquer hospital, e aí eu vou falar um pouquinho das situações difíceis e dos manejos com esses pacientes, tá? Então, os transtornos ansiosos são os mais prevalentes, como eu já disse, os estudos globais mostram para a gente aí uma variação de quase 15% a 25%, é sempre mais prevalente em mulheres, 2:1, né? E é uma ativação inapropriada do sistema nervoso autônomo. E aí envolve vários neurotransmissores, os principais são serotoninérgicos, GABAérgicos e noradrenérgicos, né? Somado a uma questão genética. Isso é uma questão muito comum, perguntam sempre para a gente, mas quem tem ansiedade é genético, né? Nós sabemos que sim. As pessoas correlacionam muito a ansiedade com o fator de vida atual, com as situações. Isso realmente pode exacerbar quadros
ansiosos, mas a ansiedade patológica, ela tem uma tendência, né, genética, somada a fatores aí do nosso dia a dia. O que seria a ansiedade patológica? É aquela que afeta a vida do indivíduo. Ela afeta o pragmatismo do paciente, o funcionamento dele, né? Fazendo ele agir de maneira muito caótica, fazendo uma desagregação aí pessoal, social, um prejuízo na autoestima. Então, assim, o paciente não gosta de se sentir ansioso e quando ele faz aquelas coisas no pronto-socorro, né, que a gente fala, ai, meu Deus, mas é só uma ansiedade. Ai, nossa, tá vendo como ele tá exagerando? Ai, meu Deus, parece que ele vai morrer, né? Tá parecendo que vai morrer e não tem nada, ele só tá ansioso, né? Para o paciente, isso é algo incontrolável. Então, para ele, isso é uma sensação muito ruim. A vida dele também está sendo afetada e ele não tem controle sobre isso. A ansiedade patológica, ela tem esse significado. O paciente, ele não consegue ter controle do que está acontecendo com ele. É diferente, eu costumo brincar, né? É diferente de quando a gente fala assim, ah, você está nervoso, se acalma, né? Então, você sai, você tem uma situação ruim, você sai, toma um vinho, refresca a cabeça e volta melhor, né? O ansioso patológico, eu costumo dizer para os meus pacientes do consultório que eles vão estar ansiosos onde eles estiverem, né? Se eles forem para um clube de campo, se eles forem para um hotel muito tranquilo, eles vão continuar tendo crises de ansiedade, porque é uma ativação inapropriada do sistema nervoso autônomo, tá? Ele não tem controle sobre isso. As etapas, então, de atendimento dos transtornos ansiosos, né? Primeira coisa, sempre exame físico, exame laboratorial, eletrocardiograma. É necessário excluir quadro orgânico, sim, que justifiquem os sintomas, né? Precisa ter o esclarecimento do diagnóstico. O que a gente muito vê, né? A gente olha e fala, ah, é só uma crise de ansiedade. Ah, tá na cara que ele tá ansioso, né? Só que a gente vê depois no próximo slide que tem muito diagnóstico diferencial. Isso parece bobeira, mas eu pego todos os dias no consultório, né? Milhares de encaminhamentos de milhares de especialidades diferentes. Olha, tô te encaminhando para um paciente ansioso. O paciente vem e fala, olha, o meu médico me mudou aqui porque eu sou ansioso. Você faz a história clínica e eu falo que a psiquiatria ela é muito subjetiva, mas ela, ao mesmo tempo, ela é muito objetiva, porque a gente avalia pela fala do paciente, mas a gente também tem sinais e sintomas para fechar diagnóstico, né? Então, se você não tem sinal e sintoma, você não tem como fechar diagnóstico. E, às vezes, aquilo você percebe que não é um transtorno de ansiedade puro. Várias vezes eu acho comorbidades clínicas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, por mais que você olhe e fale é ansiedade, é fazer todo o rastreio clínico dele, tá? Mesmo que seja no pronto-socorro. Ouvir e dar apoio às queixas do paciente, isso é muito importante, né? Evitar esses apontamentos, ah, olha, isso não é nada, fique tranquilo. Ah, você só tá tenso, já vai melhorar. Isso piora o paciente, ele fica mais ansioso, porque ele tá sentindo uma sensação horrorosa que ele não sabe o que é, ele tá desesperado, né? O transtorno ansioso, eu costumo dizer que é como se você visse um leão no meio da rua, mas não existe o leão. Então, imagina a sensação de você estar andando e encontrar um leão, né? Aquilo é horrível. Então, e você não tem um leão, mas você está se sentindo daquele jeito. Então, para ele, é muito ruim. E aí, ouvir alguém dizer, isto não é nada, você só está tenso, só piora. Ele se sente pior, né? E aí eu até brinquei aqui, né? Ouvir e dar apoio às queixas e assegurar que o paciente que não há risco de morte. Então, principalmente no transtorno do pânico, né? Que o paciente tem uma sensação de morte iminente, a gente diz para ele assim, se acalma, né? Você já fez o eletro, você não tem nenhuma alteração, fique calmo porque você não vai morrer, né? Mas para antes da gente falar isso, a gente tem que ter certeza que ele realmente não está morrendo, não tem risco dele, né? Isso é a primeira fase. Bom, os sinais e sintomas, aqui eu vou bem rápido, porque vocês conhecem isso muito bem, né? Os sintomas físicos, então, taquicardia, sudorese, taquipneia, eles podem estar todos presentes, ou um ou outro, né? Piloereção, midríase, náusea, desconforto abdominal, contratura muscular, parestesia, hiperventilação, sensação de sufocamento. Então, assim, é tudo que a gente vê, né, no dia a dia. Os psíquicos, o paciente refere sensação de tensão constante, nervosismo, apreensão, mal-estar, insegurança,
a desrealização e a despersonalização. Isso alguns pacientes podem falar para vocês na porta lá do pronto-socorro. É estranho, doutor, parece que eu estou aqui, mas parece que eu não estou aqui, né? Ou, eu sei que eu sou eu, mas eu não estou me sentindo estranho, que eu não sou eu, né? Então, aí você fala, ih, meu Deus, esse daí já não está bem, não. Deve ser a Aldol que eu preciso dar para ele, né? Mas não, e tem uma dificuldade de concentração. O paciente ansioso, ele sabe tudo que está acontecendo com ele tem crítica, ele entende, né? E aí eles procuram um serviço de emergência com frequência. Vocês que estão lá na porta do pronto-socorro veem isso mais do que eu, né? Porque eles rodam, rodam, rodam. E se não vai para um pronto-socorro, ele vai para o outro, ele vai no cardio, ele vai no otorrino, ele vai no otorrino porque tem tontura, no cardio porque tem taquicardia, então ele revira, né? Antes de chegar no tratamento. Aqui eu coloquei um caso clínico, mas para a gente poder discutir só assim. A CS, 26 anos, sexo feminino, casada, um filho de 5 anos, trabalha como recepcionista, primeiro grau completo, evangélica. A paciente vem trazida por supervisora do seu trabalho, com queixa de falta de ar, sensação de opressão torácica, náuseas e sensação de morte iminente. Nega fatores dinâmicos ou discussões no trabalho. Relata que há 3 meses vem tendo crises semelhantes, que se intensificaram na última semana, tendo a 2 a 3 crises por dia. Então, vocês estão lá na porta do pronto-socorro, chegou a essa queixa. Antecedentes pessoais, ela tem hipotiroidismo, trata com levotiroxina e nega tratamento psiquiátrico anterior. Aí vem uma... Deixa eu ver aqui o próximo. Se eu consigo passar. Acho que vou ter que fechar minha câmera, gente, peraí. Ele travou aqui. Muito bem. Aí eu queria ouvir um pouco de quem está presente aqui. O que fazer com esta paciente? O que é a primeira coisa que passa na cabeça de vocês? O que fazer? O que medicar? O que vocês pensam aí de ideias para ela? Alguém se candidata? Nem no chat? Vocês querem escrever? Bom, o que acontece, né? É uma típica queixa de transtorno de ansiedade no pronto-socorro. O que a gente faz com esses pacientes? Primeiro, a gente tem que, de novo, ter certeza que eles não têm nada, né, clínico. Então, aí estão os diagnósticos diferenciais. Eu não vou citar todos, porque vocês sabem bem. Então, intoxicações ou abstinências, né, pode ser intoxicação por anticolinérgico, anticonvulsivante. Mesmo os antidepressivos em altas doses podem dar síndrome serotoninérgica, simularem quadros ansiosos com tremores, né? As abstinências de medicações e de álcool, transtorno orgânico, né? Então, tremor essencial, mesmo uma asma, que quando está em crise, são pacientes que ficam mais ansiosos naturalmente, né? Então, a gente precisa ter certeza que a gente não está tratando de nenhum diagnóstico clínico, fazer esse diagnóstico diferencial. Opa, aqui acho que saiu um pouquinho do espalho, vocês conseguem ler aqui em cima? Tratamento da fase aguda, então, aí tem que ser com benzodiazepínico, né? Então, no pronto-socorro, a gente não tem muito o que fazer, a gente precisa, excluindo causas orgânicas, medicar. E o que a gente medica? Eu coloquei essa tabelinha aqui embaixo, eu acho que depois, se vocês quiserem, eu até mando é um resumo, na verdade, das medicações. E qual que é o princípio, né? Eu medico com benzodiazepínico porque ele vai aliviar o sintoma naquele momento, mas ele não vai tratar o doente. Então, o tratamento a longo prazo é antidepressivo e psicoterapia, aí para um acompanhamento mais longevo, até porque os antidepressivos não fazem efeito rapidamente, então tem que realmente esperar no mínimo 15, 20 dias. Qual a diferença básica? Me perguntam muito isso, assim, qual que é a diferença para eu medicar um paciente com diazepam ou com alprazolam, né? A principal coisa que a gente leva em conta é a meia-vida, né, do benzodiazepínico. O alprazolam tem uma meia-vida curta, assim como o midazolam. O bromazepam, clonazepam, diazepam são todos longa, né? O que difere isso? Se eu tiver um paciente idoso, por exemplo, que a metabolização renal dele é menor, eu dou preferência para aquele de mais meia-vida curta, né? Então, como o alprazolam. Porque eu não quero que ele fique muito tempo sedado depois que ele passa, sedado que eu falo sonolento, né? Depois que passar a crise mesmo aguda de ansiedade.
Para os pacientes com problemas hepáticos, a preferência é lorazepam, porque ele tem uma parte dele em metabolização renal, então ele poupa um pouco o fígado, né? Os idosos, a gente sempre dá preferência para dose baixa. As crianças têm que avaliar sempre o peso e achar o limite inferior aí da dose. A gente precisa ter cuidado, muito cuidado, para medicar paciente com doença respiratória grave e gestantes, principalmente em pronto-socorro, porque eles chegam e a gente dá o quê? Diazepam. Mas nesses casos para gestante DPOC, asmáticos graves, enfim, não usar o benzodiazepínicos. Asmáticos, inclusive, podem desencadear crises de asma por uso de benzodiazepínico ou deprimir centro respiratório mais facilmente do que outros pacientes. A gente fica sem muita escolha para as gestantes, né? A gestante não pode mesmo, em nenhuma fase da gestação, benzodiazepínico. O que a gente usa são os antipsicóticos, assim como a sulpirida, que vocês devem lembrar, o Equilid, né, de 25 miligramas, que é uma dose baixinha, ou pode ser usado Aldol também em dose baixa, 1 miligrama em média, tá? Para os respiratórios graves, a gente prefere quetiapina, levomepromazina, porque aí são medicações que são mais seguras do ponto de vista respiratório. É isso. Agora, mudando de tema, tá? Aqui eu já estou mudando de tema, mas eu queria que vocês pensassem nesse caso clínico comigo. Paciente de 72 anos. Até aqui alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Posso passar? Pode. Então vamos lá. Doutora, Oi? posso tirar uma dúvida sobre o slide anterior? Vamos lá. Em termos de eficácia, a levomepromazina é inferior aos benzodiazepínicos ou não? Não, na verdade não. A gente vê uma ação ansiolítica muito boa. Pelo contrário, né? Ela tem uma ação até melhor, só que mais poder sedativo, né? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado para usar em doses um pouco mais baixas, né? Quando a gente quer pegar o quadro sono ansioso, a crise ansiosa, a gente usa, mas em dose mais baixa. Então, vamos lá pensar, né? Um DPO cítico grave que chega no pronto-socorro com uma crise de ansiedade. A família fala, ele já tem um DPOC exacerbado. Uma boa possibilidade, que se usa muito hoje em dia, é que eu nem reforço tanto, porque eu sei que é tão usado, né, que todo mundo só lembra da quetiapina. A quetiapina é um antipsicótico que normalmente a gente usa para dose antipsicótica acima de 300 miligramas, 400, 600, 800, né? Para ansiedade, a gente usa 25. Então, a gente usa 25, às vezes 50, no máximo 75 e até 100. Até 100 miligramas é admitido para ansiedade. A levomepromazina, ela tem apresentação em gotas ou comprimido, e a gente também escolhe doses bem baixinhas, mas é tão eficaz quanto o benzodiazepínico. E é rápido igual. A gente fala assim, é muito rápido, né? Dá o alprazolam sublingual que ele é rápido, né? Eles não são tão rápidos, mesmo na apresentação sublingual. A gente tem que esperar pelo menos aí meia hora, 40 minutos, para que a crise vá diminuindo. Acho que foi o Matheus, né? Entendi. Só uma outra pergunta, por exemplo, isso vira e mexe que eu já peguei. Você dá o benzodiazepínico para o paciente, espera assim, pela farmacologia da droga, o tempo de início de ação, e o paciente fala que não melhora. A próxima alternativa seria usar uma medicação de uma classe diferente, um outro benzodiazepínico? Não. Boa pergunta, Matheus. Não. A estratégia que a gente usa, o que o psiquiatra sempre pensa? A gente vai da dose mais baixa para mais alta, mesmo em crises graves. Porque o uso do benzodiazepínico tem uma suscetibilidade muito diferente de paciente para paciente, depende muito do receptor. Então, é mais ou menos como o receptor cafeínico, né? Tem gente que toma um pouquinho de café e não dorme a noite toda, e tem gente que toma um montão e não faz nada. Então, os benzos seguem mais ou menos essa linha. O que acontece? A gente medica, espera lá, em média, a gente espera 1 hora, mas tudo bem, se é pronto-socorro, está muito... meia hora, 40 minutos. Não melhorou, repete o mesmo benzodiazepínico na outra dose. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, né? Fez clonazepam, que é o Rivotril, 0,5, via oral. Esperou lá 40 minutos, o paciente continua com crise, você dá mais 0,5.
continua com crise, mas 0,5 até 2 miligramas, né? Depois tem até, acho que um esqueminha mais para baixo que eu mostro um pouco dessas posologias. Mas a ideia é você repetir a mesma medicação até o paciente melhorar dos sintomas. E outra dica, foi bom você falar, a gente não mistura antipsicótico com benzodiazepínico. Então, se eu for escolher medicar o paciente na crise de ansiedade no pronto-socorro com o Rivotril ou com o diazepam, eu vou ficar com os benzodiazepínicos. Não preciso mudar de classe, tá? Eu posso continuar usando o mesmo e repetindo a dose. Não vou dar depois quetiapina para ele, né? Porque aí você pode correr o risco de uma sedação intensa. Aí é risco para o paciente, hipotensão, enfim. Tá bom, obrigado. Nada. Só lembrando do hormônio. Pode falar, não, Matheus. é só pegando o gancho. Você falou do clonazepam 0,25, 0,5 e 2. O diazepam seria 5, faz um de 5, não melhorou, aí faz mais um de 5. Ou poderia partir para o 10? Do que você está falando? Do diazepam? Diazepam 5 não fez efeito, mais 5. Se você vai somando até, no máximo, aí 20 miligramas. Tá bom. Então, diazepam, o esquema é 5, depois mais 5, né? Essa pergunta é muito boa do Matheus, sabe por quê? O que a gente vê, principalmente para os pacientes que acabam indo para o consultório depois? Quando eles têm as crises de pânico, eles vão no pronto-socorro, é diagnosticado a crise de pânico, feito o exame e tal, incluem o diagnóstico diferencial. E aí, normalmente, eu vou falar por experiência, meus pacientes voltam todos dizendo, e daí me deram 10 miligramas de diazepam, e daí eu dormi a noite toda, acordei no dia seguinte meio zonzo, tarará, porque às vezes são pacientes que estão iniciando os sintomas, nunca trataram, né? E acabam ficando com esse efeito rebote no dia seguinte, ou se não, injeções de benzodiazepínico, né? Então, a gente pede para não fazer isso. Tanto que a gente até orienta, né? Eu, pelo menos, oriento os pacientes no consultório. Quando tiverem crise, quando eu já sei que é crise de pânico, ou alguma crise outra ansiosa, de ansiedade generalizada, enfim, ficarem em casa, tá? A gente ensina a usar esse esquema medicamentoso em casa. Acho que é isso. Mais alguém? Obrigado, doutora. Nada, imagina. Bom, então aqui eu estou mudando de tema, só para avisar que já mudou. Então, eu tenho OLS, 72 anos, é um dono de uma empresa, previamente funcional, hipertenso, diabético, tem uma obesidade grau 2. Iniciou com dor no peito, de início súbito, 1 hora antes da entrada no hospital. Foi avaliado na sala de emergência, onde foram feitos todos os protocolos de síndrome coronariana e ficou em observação. Esse caso foi um caso verídico. Não vou contar a instituição, mas alguns vão saber pela descrição. Avaliado na triagem, encaminhado para a sala de emergência, onde foram feitos todos os protocolos, ele ficou em observação na sala de emergência. O paciente começou a levantar, andar da maca, de um lado, levantou da maca, começou a andar na sala de emergência de um lado para o outro, de um lado para o outro. A enfermagem pediu para o médico medicá-lo, porque para ele não ficar andando pela sala de emergência e atrapalhando, né? E estava falando umas coisas meio estranhas. O médico, então, prescreveu quetiapina, 25 miligramas via oral. Muito bem prescrito aí no caso. Houve uma certa demora, nesse caso, com a aquisição da farmácia, porque a sala de emergência estava lotada, as auxiliares estavam dedicadas aos outros casos mais graves, quer dizer, mais graves não, né? Outros casos ali que estavam chegando naquele momento. E aí eu queria provocar vocês um pouco. O que vocês fariam com um paciente desse? Ixi. Alguém tem alguma ideia aí? Eu vou contar o desfecho dele, tá? Então, o próximo slide é o desfecho. Ué, não tá passando? Demorou um pouquinho, peraí. Ele tá demorando aqui. Gente, eu acho que a minha câmera aqui eu vou ter que fechar, porque ele não passa o slide. Só um minutinho. Desfecho.
O paciente andou até a janela e pulou. A sala de emergência ficava no primeiro andar do prédio. O paciente teve fratura de fêmur, foi operado na urgência, teve complicações pós-operatórias e foi a óbito. Caso real. Eu acompanhei esse caso, não diretamente, porque não estava aos nossos cuidados ainda da psiquiatria, mas caso real. Hipóteses? Alguém se arrisca aí? Vou passar, hein? Era um delírio. Era um paciente que infartou, né? Chegou com a dor precordial, foi para a sala de emergência, realmente estava infartando. Durante essa abordagem na sala de emergência, começou a andar. Então, assim, né? É aquilo que a gente nunca leva muito a mal. Ah, mas ele só está andando. Ah, ele está meio confuso. Ah, você prescreve? Prescrevo, né? E aí ele pulou da janela e ele morreu das complicações da fratura de fêmur. Como era primeiro andar, ele pulou em pé, fraturou o fêmur bilateralmente, foi para a cirurgia e morreu. Então, aí vem a questão do delírio, né? Por que eu coloquei esse caso clínico antes? Porque a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção no paciente psiquiátrico, isso eu falo muito, assim, quando os meninos sabem, porque quando eu estava na assistência, eu falava isso demais. Não confie no paciente que está confuso ou no paciente psiquiátrico com alguma história psiquiátrica. Claro que eu estou falando de emergência, tá, gente? Eu não estou falando de paciente psiquiátrico que trata depressão leve em consultório, não é isso. Mas na emergência, a gente não pode confiar no paciente. Esse é um dos maiores erros que a gente vê, né? O paciente está calmo, eu vou colocar ele na poltrona, aí ele foge, né? Os meninos sabem que eu estou falando, porque lá no Santa Helena a gente tem uma poltrona, que é um setor de poltronas que fica quase de porta, de frente com a porta. E aí a gente tinha muito problema, agora não, porque a gente tem uma adesão ótima do pessoal do pronto-socorro com os protocolos psiquiátricos, mas era terrível, porque assim, mas ele estava super calmo, ele estava calmo, mas ele estava psicótico, ele estava querendo fugir, né? Então a gente não pode só prestar atenção naquele paciente agitado. Isso me lembra muito aquelas situações onde a gente é treinado, né, no ATLS principalmente, a ver qual é a maior gravidade, porque às vezes nem sempre aquilo que está jorrando sangue está mais complicado, ele te chama mais atenção, né? Então, o paciente às vezes gritando, xingando, agitado, ele chama muita atenção, mas às vezes o outro que está quieto, ele é um potencial problema muito maior, às vezes, do que aquele que está gritando, né? Então, esse caso especificamente é o delirium, né? São os pacientes que, por N motivos clínicos, né? O delirium, ele tem a condição de ser secundário a alguma questão orgânica, física. Ele tem um início abrupto, né? Então, é um paciente que normalmente você vai falar com a família, mesmo idosos, né? Eles falam assim, não, até ontem ele estava muito bem, ele acordou hoje de manhã, ele estava bem, de repente ele começou a falar estranho, né? Tem alguma coisa aí. Então, o início é muito abrupto, principalmente em idosos, né? E aí a gente tem 3 tipos do delírio: hipoativo, hiperativo ou misto, né? Que hipoativo é aquele vô, né? Que fica mais sonolento. O hiperativo é aquele que fica super agitado, que a gente conhece bem nas UTIs e nas enfermarias. Ou o misto, né? Que ele oscila, períodos de rebaixamento com períodos de agitação, né? O que a gente precisa saber do delírio? Esse é só o único slide esse aqui de delírio, tá? É só para a gente lembrar mesmo, porque delírio dá para escrever um livro só sobre delírio, então é muita coisa. Então, assim, o que é? Redução do nível de consciência, e não é só uma redução do nível, o que é? Ele pode não sustentar a atenção, isso também é critério de delírio. Confusão mental e tem um curso flutuante. O que eu chamo de não sustentar a atenção? Porque às vezes chamado psiquiatra e fala assim, ele tá meio confuso. Ah, mas ele tá acordado? Tá acordado. Aí você vai lá, ele chacoalha, mas ele não tá conversando comigo. Não, mas só quer ver? Uma vez eu passei isso, uma situação numa UTI. Ele chacoalhou, passei, seu João. Aí o paciente abriu o olho e falou, ele falou, como você chama? João. Uf, dormiu de novo, tá vendo? Ele tá consciente. Então, os critérios aí de sustentar a atenção para o psiquiatra é muito importante, né? Sustenta a atenção quem consegue te olhar, conversar, como nós estamos fazendo aqui, né? A redução do nível de consciência em qualquer grau
é considerado delírio. O que não... Alguém? Não? O que não fazer, né? Eu acho que mais importante do que ficar falando aqui o que a gente deve fazer é passar a experiência para vocês do psiquiatra do que não fazer, né? Não usar benzodiazepínicos em delírio. Isso piora tanto o tempo de evolução como o prognóstico quanto morbimortalidade. Então, de jeito nenhum benzodiazepínico em delírio. A gente sempre prefere os antipsicóticos de vários níveis aí, né? As medicações preferidas, por incrível que pareça, a gente faz e faz revisão, e faz meta-análise, faz toda a revisão de antipsicóticos típicos, atípicos. O velho e bom haloperidol ainda ganha, né, para os quadros de delírio, para os quadros orgânicos. Por quê? Porque ele tem um poder de contenção da agitação muito grande, sem ter um poder sedativo muito importante. Então, ele tem efeito extrapiramidal? Pode ter, não são todos que têm. A risperidona a gente usa também, que é um antipsicótico atípico, né, nas agitações. Sim, claro, essas medicações a gente só medica com o paciente agitado, no delírio hiperativo, né? E aqui eu queria só pedir atenção para a dose. Vocês viram que eu coloquei 2,5 na dose aqui, né? 2,5. Por quê? Mas o paciente está muito agitado, eu vou usar 10 logo de uma vez, né? E isso é outra coisa que a gente não faz no manejo, a gente vai de 2,5 em 2,5, né? A cada meia hora, a cada 40 minutos, repetindo. Os pacientes com transtornos orgânicos, eles costumam responder a menor dose, né, de medicações. Então, se você tiver um paciente psicótico, provavelmente ele vai precisar de mais dose, mas os que têm delírio precisam de menos, tá? Só lembrar disso. Muito bem, comportamento suicida, próximo tópico. Caso clínico, então, JFS, 30 anos divorciado. Eu passei rápido demais. Alguém quer perguntar alguma coisa do delírio? Posso passar? Ficou alguma dúvida aqui? Não? Passando. Comportamento suicida. Então, JFS, 30 anos divorciado, chega ao pronto-socorro relatando: não aguento mais, sexo feminino, tá? Não aguento mais, recusa-se a sair de casa, saiu do trabalho e da faculdade. Há 2 anos faz tratamento psiquiátrico para depressão e parou por conta própria há 7 meses. Relata insônia e apetite reduzido. O que fazer? Chegou no pronto-socorro essa paciente. Qual a primeira pergunta que vocês têm que fazer para ela? Tá no título, ninguém se arrisca? Se está pensando em se matar. Exatamente. E por que eu falo isso, né? É uma coisa tão óbvia, mas assim, eu também tinha esse medo, né? Antes de fazer psiquiatria, eu tinha esse medo de perguntar para o paciente: mas você está pensando em se matar? Né? Ou você está tendo ideias ruins de colocar a sua própria vida em risco ou de se machucar, né? Eu tinha receio, né? É a primeira pergunta que a gente precisa fazer, tá? Comprovadamente, cientificamente, todos os estudos mostram que você não induz, você não aumenta a ideação suicida, você não induz o paciente a pensar em suicídio ou cometer suicídio perguntando para ele. Pelo contrário, há uma redução. O paciente consegue entender que você acessou isso e que você está aberto para conversar. Então, isso é importante. É perguntar se tem ideias de morte. A morte, ela só é pensada... O que é a ideação suicida, né? Só para entender. A ideação suicida... Porque eu ouço muito assim: nossa, cara maluco, né? Quer morrer, não sei o quê, né? Imagina, tá. A ideia de querer morrer é quando você acha que você não tem nenhuma outra solução. Então, é a ausência de soluções, é a ausência de possibilidades. Quando eu não enxergo nenhum tipo de melhoria na minha vida ou de saída para aqueles problemas, eu penso em morrer, né? Então, é a ausência de possibilidades, tá? Exatamente. Então, perguntar o que fazer. Quais são os comportamentos suicidas, né? Tem a ideação suicida e as tentativas, né?
A tentativa ela é mais séria, às vezes, do que a própria ideação, né? Porque ela já teve o ato de, né? A não ser que também você pegue um paciente que está planejando e alguém intercepte ele, aí é só uma ideação. O grupo de risco, que eu acho que é o mais importante para vocês saberem, quem é o meu paciente que é o mais potencialmente suicida? É o paciente solteiro, que tem ausência de suporte social ou familiar, menores de 18 anos ou maiores de 45 são risco, né? Porque a gente vê quanto menor a idade, pior o prognóstico depois ao longo da vida para novas tentativas. E maiores de 45 anos, não é comum a gente ver comportamento suicida. Então, se você pegar um idoso no pronto-socorro que tentou suicídio, cuidado, esse caso deve ser muito grave, né? Ele deve realmente estar planejando muito seriamente morrer, né? Eu lembro, agora me veio um na cabeça, eu estava na Unifesp e a gente pegou um paciente que era um empresário, estava tendo alguns problemas e ele deu um tiro na própria barriga e aí foi para lá, enfim, e ficou muito tempo com a gente. E era muito grave, né? Mesmo depois que ele saiu da tentativa, ele dizia: não tenho nada mais para fazer aqui, eu vou tentar de novo. E ele tinha 60 e poucos anos. Então, idoso ou, né, acima de 45 chama atenção. Tratamento psiquiátrico prévio. Ô, Cá, Né? só te interrompendo rapidinho. Essa semana apareceu um na emergência. Ele, eu não lembro a idade, mas era maior que 75 anos, já tinha uma passagem pelo pronto-socorro, foi avaliado pela equipe especialista, e aí voltou porque tinha tomado chumbinho. Olá. Cara, ele tinha 82 anos. Nossa. Então, eles são paciente gravíssimo, assim. É aquele que você sabe que provavelmente vai voltar. Porque por tudo que a família faz, você tem que ficar olhando 24 horas por dia, porque quando eles chegam nessa idade com uma ideação suicida, normalmente é muito difícil remitir. É grave mesmo, é bem grave. Olha lá, tá vendo? Ele voltou depois com chumbinho, é isso mesmo. Pablo, você lembra também um que a gente recebeu na porta uma vez, que era da facada? Lembra? Também era um senhor, né? Lembro sim. Ele deu uma facada no tórax, né? Também era um senhor já. Aquele lá não tinha passagem anterior, né? Mas ele tinha... eu lembro que foi um caso bem que marcou a gente lá também. Ok, bom. E crianças também, né? Adolescentes agora de monte, né? Então é para ficar atento, sim, né? Você não espera que uma criança de 13 tenha ideação suicida. Então, se ela tem, alguma coisa está errada, né? E acreditem, viu, gente? Tem. Quando a gente vai fazer a psiquiatria infantil nos estágios, né, da residência, a gente vê 10 anos, 12 anos tentando várias vezes. Uma fonte também, um dado, tratamento psiquiátrico prévio, isso sempre, lógico, levanta, né, a nossa lanterna. Tentativas de suicídio prévias, isto é também fator de gravidade, né? Se eu já pensei nisso antes e já concretizei ou tentei isso antes, concretizei não, mas tentei, eu tenho mais risco. Uso de álcool e drogas, né? Porque aí o paciente se intoxica e pula da ponte, aquela coisa toda. Mas aí ele está intoxicado, né? Ou em abstinência. Às vezes ele não tem uma intenção, mas ele acaba se machucando. Isso é importante a gente perguntar, declarar a intenção futura de morte. Então, assim, se o paciente acabou de chegar lá, politraumatizado, porque pulou de algum lugar, e você pergunta para ele, você fala assim, ele está urrando de dor, ele está péssimo, e você pergunta para ele, você vai tentar de novo? Ele fala, vou, a hora que eu sair daqui, eu vou, né? Isso é uma ideação suicida muito estruturada. Tá? Então, declarar a intenção futura também é importante. Ou senão uma paciente está quietinha, tal, e você fala, você quer morrer? Ela fala, não, agora não, mas daqui a pouco, ou amanhã, ou na próxima semana, eu vou. É para levantar lebre, né? Planejamento anterior à tentativa, que faltou a tentativa, eu esqueci de pôr. Planejamento anterior à tentativa. O que a gente avalia, né? Se o paciente planejou a morte. Isso é um fator de risco, isso é gravidade. Uma coisa é eu ter uma briga, ficar muito nervosa e fazer alguma coisa que depois eu me arrependa. É um ato impulsivo. Eu planejar é muito mais grave.
né? Então, eu vou planejar o dia, a hora, o melhor momento, como é que vai ser, né? Eles planejam tudo, né? Onde que vai estar, quem que vai encontrar, né? Então, assim, é gravidade. E a intencionalidade, né? O quanto realmente ele quer morrer. Porque tem paciente que às vezes fala e não quer muito, né? Então, ele vai e volta, fica meio ambivalente aí em cima do muro o tempo todo. O que a gente tem que fazer com esses pacientes, tá? Então, assim, nem vou me alongar. Na verdade, assim, paciente com comportamento suicida, a gente não precisa fazer nada com ele até o psiquiatra passar. A gente só precisa manter sob visão direta. Olhar para ele, olhando, de verdade. Isso é o que eu peço, às vezes tem algumas internações domiciliares, eu falo para a família, olhe para ele 24 horas por dia. É só isso, né? Então, não pode deixar sozinho, principalmente para deslocamento dentro do hospital, exame, banheiro, mudança de setor, né? Vou passar daqui para outra enfermaria, alguém esquece ele na maca, ele desce a escada, se joga da escada, né? Então, manter sob vigilância e não deixar sozinho, né? No nosso caso lá no Santa Helena, a gente mantém na emergência 2, que o Pablo adora, né? Ele vive tentando negociar comigo. Ou o setor de retaguarda, que é o que ele quer me convencer agora, e manter acompanhante 24 horas. Tá vendo o microfone? Ah, preciso de mais um leito na reta, viu? Na verdade, vamos fechar a reta para os psiquiátricos. Ele sabe tudo isso, mas ele me ama, entendeu? Todos os dias, quando ele tem 4 dentro da emergência 2 psiquiátricos, ele me ama. Com 1 eu já começo a te encher o saco. Não vem não, Pablo, não vem não. Você pode sossegar aí na sua aí, viu? Mas ele faz, viu? Ele reclama, mas ele faz. Ó, a gente teve evasão 0, né, Pablo? A gente nunca mais teve evasão, nunca mais teve nada interno. Foi muito bom, muito bom. Karen. Oi. Cara, eu tenho uma pergunta aí até de conduta para os colegas que estão aí sempre atendendo. Se o paciente chega na consulta, verbaliza a ideação para o colega, e a hora que o colega vai começar a tomar uma conduta, alguma coisa de deixar esse paciente em observação, o paciente começa a ter uma conduta de escapismo, no caso, querer fugir do pronto-socorro, sair do pronto-socorro. Qual que é o correto a ser feito? Exato. Acho que até coloquei, deixa eu ver se está um pouquinho mais aqui, deixa eu ver. Não. Na verdade, assim, quando, por lei, né, quando o paciente verbaliza, né, mas aí é algo concreto, assim, se ele falar para você, não, realmente eu vou me matar, aí você fala, mas como que você está pensando, quando, como é que seria, tal. Normalmente a gente não vai de frente, então a gente não fala para ele, então eu vou te deixar aqui porque eu vou esperar o psiquiatra, a gente nunca vai direto, né? A conversa entendo, mas por que você está pensando nisso? Eu estou entendendo o seu sofrimento, entrar um pouco na empatia, né? Com bastante paciência, entrar na empatia, né? E falar para ele assim, então tudo bem, vamos fazer uma coisa? Eu vou te dar uma medicação para você se acalmar um pouco, né? Eu vou ver o que a gente consegue, se eu consigo um psicólogo ou um psiquiatra para virem aqui conversar com você, né? Vamos lá atrás comigo, eu vou te deixar lá e tal. A gente vai, vamos deixar você em observação, aí leva primeiro, isso se colar, tá? Tô falando se colar. Porque, assim, tentar o mínimo possível que ele agite, tentar levar para um ambiente onde você consiga vigiá-lo melhor. Então, no caso, na nossa emergência 2, por exemplo, coloca lá, medica de verdade, porque aí, quando ele ficar mais calmo, um pouco mais sonolento, ele não vai tentar, pelo menos, sair. Nesse meio tempo, vai conversando com o paciente que você vai chamar a família, que você precisa conversar e tal, e ele já está dentro de um setor que aí, se ele tentar sair, né, a enfermeira breca. Não vai, não pode. Se acalma, a gente já vai ver, a gente sempre vai dando respostas um pouco evasivas. Espera, a gente vai ver, eu tô precisando ver seu exame, ainda não sei o resultado do seu exame, e a gente vai enrolando até a gente conseguir contornar a situação, né? Esse é um ponto. Agora, se de repente você fala, não, tudo bem, então vamos lá atrás comigo, eu vou te dar um remédio e tal, e ele tenta sair, se ele verbalizou para você que ele quer morrer, a gente tem que segurar. O correto né? Por lei, a sua vida não é sua vida, a sua, a minha, são do Estado.
A partir do momento que eu tento atentar contra a minha vida ou eu tenho essa ideia, o Estado me dá o poder como médico de impedir que esse paciente se coloque em risco, né? Qual que é o que a gente considera? Quando o paciente está se pondo em risco, quando ele pensa que ele vai, né, que ele verbaliza que ele vai morrer, tem algo muito errado com ele. Porque o normal do psiquismo não é pensar em morrer, né? Pelo contrário, normalmente as pessoas fogem, né, da morte, fogem em pensar sobre isso. Então, tem algo errado com ele. Claro, eu estou falando em psiquiatria, a gente sabe que tem uma porcentagem de pacientes que não têm transtorno psiquiátrico e têm suicídio, né? A gente sabe disso, né? Mas falando de emergência, é o que o Estado diz, a lei nos diz que a gente precisa segurar. Sempre tentar o melhor via, que é não entrar no embate, mas se não der, é melhor segurar, tá? Porque ele está se colocando em risco. Ele vai sair do teu consultório e vai pular na ponte. E aí quem responde é quem liberou, né? Então é isso. Ó, vou contar uma dica para vocês. No meu consultório, primeira consulta só vai acompanhado com família. Pode ser transtorno ansioso leve, mas não vai sem família, justamente para poder ajudar manejo grave se for preciso. Bom, agora só que eu coloquei esse slide rapidinho, assim, ó. Por que esse slide eu quis colocar? Porque isso é uma coisa que sempre perguntam, né? Por que tem o paciente com ideação suicida que vocês dão alta e por que tem aquele que vocês não dão alta e vocês internam? Se tudo é tentativa de suicídio ou ideação suicida, por que uns vocês dão alta e outros vocês internam? A resposta é, a gente avalia várias coisas para a gente saber se a gente pode ou não dar alta e se tem indicação de internação ou não. Então, assim, principalmente as tentativas prévias, né? Então, assim, quais são aquelas que a gente dá alta, né? São aquelas que têm baixo grau de intencionalidade. Então, quando a gente avalia o paciente, ele fala assim, ah, é verdade, eu tomei esses remédios, é que eu queria, sabe, eu queria mesmo, estava brava com meu marido, eu queria chamar a atenção dele, né? Então, sem planejamento. Então, assim, não, eu não pensei, eu não planejei, foi de repente, aí eu resolvi pular porque eu estava brava com ele, né, ou com ela. Comportamento impulsivo, que é isso que eu falei, sem planejamento. Tem um arrependimento da tentativa, não, mas nossa, na hora eu não pensei nos meus filhos, ai, agora eu estou pensando, ai, estou arrependido, né? Um método que não é muito letal, então, assim, se eu pegar um paciente que cortou o pescoço, né? Eu estou brincando, mas assim, se ele deu uma facada na própria barriga, para mim ele é muito mais grave, né? Do que eu pegar alguém que chegou e falou, ah, eu quero morrer, como eu já peguei, tá? Quero morrer, o que aconteceu? Ah, eu tomei remédio, você tomou? O que você tomou? Aí ele falou que ele tomou, acho que, eu nem lembro, acho que eram 4, 16, não lembro, gotas de dipirona, né? E aí você fala, bom, né, que método é esse, né? Será que ele tinha... Mas aí, assim, né, gente, não é tão simples, porque às vezes a gente também menospreza, né? Fala assim, ah, ela só cortou o pulso, ela achava que ela ia morrer assim, né? E, na verdade, às vezes você tem que analisar não só o método, mas o que o paciente acredita com aquele método. Então, às vezes a pessoa toma lá umas gotas achando que realmente vai morrer, né? Então, é a intencionalidade e o quanto que ele conhece daquele método letal. O suporte familiar ou social, esse é a principal indicação. Oi, alguém falou? Não? Suporte familiar ou social, que é a internação domiciliar, né? Então, esses pacientes saem com suporte para observação. Então, essa que eu falei, 24 horas por dia. Eu costumo brincar que não é nem corrida de bastão, um passar para o outro dentro de casa. Então, não adianta, eu falo para a mãe ou para o marido, não adianta ir até a padaria e falar foram só 5 minutos. Isso é muito tempo. Internação domiciliar, e isso é uma coisa legal de vocês aprenderem. Quando forem dar alta, quando vocês estiverem inseguros para dar alguma alta da porta, que vocês veem às vezes que eu vou usar a palavra bobeirinha, tá? Não é bobeirinha que a gente sabe que tem sofrimento psíquico, mas se vocês verem que é menos grave, vocês querem dar alta, fala assim, não vou chamar o psiquiatra por causa disso, porque eu tenho certeza que isso daqui não é grave, né? Uma boa saída, inclusive para escrever no prontuário, né, chama a família, comparece a mãe fulana de tal, que garante continência familiar, oriento internação domiciliar,
24 horas por dia até reavaliação com o psiquiatra de ambulatório. Essa é uma boa saída para escrever no prontuário. Claro, a gente está querendo o bem do paciente, não é só por isso, mas é porque o paciente psiquiátrico ele é imprevisível mesmo, né? Então, a gente está vendo naquele momento, naquela fotografia, né? Então, internação domiciliar é uma boa. Dormir perto do paciente, não deixar ele sozinho no banheiro em casa, tirar todos os objetos pérfuro-cortantes de casa, facas, tesouros, tudo guardado, produtos de limpeza, né, medicamentos, tudo longe do alcance do paciente e alguém com ele 24 horas por dia até entender lá no ambulatório o que está acontecendo com ele e acompanhar, tá? Sobre aquele caso, doutora, aquele caso que a senhora citou do senhor que tinha se esfaqueado, eu que conversei até com a família, né? E a esposa tinha falado que tinha ido na padaria e que ele estava fazendo acompanhamento com a psiquiatria, que estava ele já tinha ideação, e daí ela saiu para a padaria e quando voltou ele tinha se esfaqueado. Olá, é sempre a padaria. Eu falo, até dou de exemplo. Eu lembrei agora que você falou, né, da esposa, é verdade. A padaria são 5 minutos, né? A pessoa acha que não vai acontecer nada. Outra coisa que eu oriento para a família é assim, ó, vigilância é vigilância. Então, não adianta você estar lá na cozinha, eu falo para a esposa, para a mãe, fazendo comida e o paciente sentado na sala vendo TV. Você está vendo o que ele está fazendo? Não, então não vale. É ele junto com você. Você está na beira do fogão cozinhando, ele está do seu lado sentado numa cadeirinha. Você está olhando para ele. Né? Então, internação domiciliar é punk, assim, é fixo, tá? É bem diretivo. Vai depender também da rede psiquiátrica que vocês têm depois desse pronto-socorro, né? Ele vai precisar de uma reavaliação rápida, de um segmento, porque se você não tem suporte nenhum, é melhor você deixar logo esse paciente para o psiquiatra se rever ou interná-lo, né? Porque aí ele vai para um sistema mais fechado, onde o psiquiatra vai reavaliar. Então, se você tiver um ambulatório próximo, com uma rede bem boa de psiquiatria ambulatorial, você pode liberar, né? Então, isso também depende para a nossa tomada de decisão. E tem alguns que são os últimos aí, o transtorno de personalidade com risco crônico, né? Eu chamo de risco crônico. Então, assim, os transtornos de personalidade, principalmente borderline, que são muito comuns em pronto-socorros, aqueles pacientes impulsivos, que agitam por tudo, mas que têm um problema na personalidade, não é uma doença psiquiátrica, é a personalidade dele que tem um transtorno, é como se a parte psíquica dele fosse formada como um queixo suíço, assim, né? Ele tem buracos ali. Ou aquelas histéricas muito graves, que vivem tentando morrer, chamar atenção, né? Assim, eu quero morrer, e aí vai, e se joga no chão. Então, aqueles pacientes com risco crônico, né? Que eles têm esses pensamentos recorrentes ao longo da vida. Então, às vezes, ele fala para o médico que ele quer morrer, mas aí quando o psiquiatra avalia, é uma coisa recorrente na vida dele, não está iminente naquele momento, e ele tem aquilo, ele fala, eu penso nisso há 12 anos, né? Então, esse é um risco crônico. Ufa, falei muito, né? No comportamento suicida. Tem alguma coisa que vocês querem saber? Não? Estão perguntando aí no meio, né? Vamos lá. Passar mais rápido, porque intoxicação por álcool vocês sabem, não vou falar, né? Então, intoxicação por álcool, alegria, excitação, irritabilidade, isso no primeiro momento, né? Fala pastosa, aí vai ficando lento, ataxia, diminuição da capacidade de raciocínio depois, né? A euforia pode evoluir para confusão mental, graus de anestesia, estupor e coma. É uma condição, a intoxicação, estou falando dos dependentes de álcool crônicos. A intoxicação, ela é autolimitada, né? Então, você tem que manter o paciente em ambiente calmo, monitorizar. A síndrome de abstinência... esse aqui é outro capítulo. Aqui, gente, é só para colocar, a gente não deve hidratar em demasia, não deve, né, fazer medicações, às vezes é só autolimitado mesmo, uma hidratação boa e só, né, não em demasia. Agora, a síndrome de abstinência ao álcool. Aqui, eu queria só colocar esses 4 tópicos. O que acontece? Isso é uma coisa que sempre perguntam para a gente, né, para o psiquiatra, e às vezes tem algumas coisas que são diagnósticos diferenciais que é importante saber.
O início dos sintomas de uma síndrome de abstinência ao álcool, em média, é de 4 a 12 horas após a interrupção da ingesta de álcool. Então, tem pacientes que são muito dependentes que acordam de manhã já tremendo porque ficaram um tempo dormindo, né? Perguntar para a família ou para o paciente qual o horário da última ingesta. Isso é super importante, inclusive, registrar em prontuário. O paciente refere que o último uso de álcool foi hoje às 8 da manhã, né? Porque a gente consegue calcular essa abstinência aí depois. O pico da abstinência é em 2 dias. Então, o paciente que vai ficar confuso, tremendo, sudoreico, hipertenso, taquicárdico, 2 dias, né? Ele começa aí nas primeiras horas, faz um pico em 2 dias, e a abstinência, ela dura, no máximo, para remissão completa, 4, 5 dias. Pode acontecer de terem alguns pacientes que duram um pouco mais, mas isso é a média. Então, o que acontece? Né? O paciente está internado há 8 dias, confuso, não sei o que lá, mas é abstinência, está tremendo, deve ser abstinência. Não, a abstinência já passou. Pode ser alguma outra coisa, mas a abstinência já foi, tá? O que faz você ter um preditivo? Dizer para você se vai ser grave ou não a síndrome de abstinência ao álcool. Se tem história anterior de abstinência, de tremor, de língua, tal, e convulsões anteriores. Aqui são todos os sintomas, tá? Então, taquicardia, hipertensão, tremor, de extremidade, língua. Língua também viu? A gente pede para eles... Põe a língua para fora, treme. Sudorese, rubor, enfim, convulsões, alucinações, né? Aquela velha máxima do paciente em abstinência que fica vendo as baratas no teto, as lagartixas, enfim. Isso é uma história que me contaram, tá? Eu não sou dessa época da residência lá na Unifesp, mas disseram que tinha uma parte lá muito ruim, que era muito, assim, uma área bem pouco habitável, e botavam alguns pacientes lá, era uma sala de emergência, mas muito ruim, velha, enfim, né? E diz que o paciente estava contido em abstinência, e diz que ele falava, olha lá, barata, e todo mundo, tá bom, a barata. De repente, quando alguém resolveu olhar para cima, tinha um monte mesmo. Ele não estava alucinando, era real, né? É isso aí. Aqui eu coloquei o delírio tremens e a Wernicke-Korsakoff, né? Que são aí quadros mais graves de abstinência. E aí, o que não fazer, de novo, né? O que não fazer? Não administrar glicose pelo risco de síndrome de Wernicke-Korsakoff. A glicose pode ser aplicada depois, se tiver uma hipoglicemia ou alguma coisa assim, depois da administração de tiamina. Não usar, aí eu coloquei a clorpromazina, Amplitil, mas nenhum outro antipsicótico de baixa potência, que eles são muito sedativos e podem reduzir o limiar convulsivo. Não idantalização parenteral, não é eficaz na prevenção das convulsões da abstinência, então não adianta fazer previamente. O paciente convulsionou, é benzodiazepínico mesmo. Não hidratar demasiadamente. Ponto. A gente tem os transtornos psicóticos, que são aqueles de maior agitação. Agora, querem continuar? Vocês querem deixar para uma segunda aula? Como é que vocês estão? Cá, por mim, pode continuar. Não pode sei continuar? O que a galera está achando. Acho que sim. Então, tá bom. Então, vamos embora. Aqui é mais rápido, porque nós vamos falar das mesmas coisas, tá? Então, assim, o transtorno psicótico é o principal causador de agitação psicomotora em pronto-socorro. Transtorno psicótico é um grau de prejuízo da realidade, é um diagnóstico sindrômico. Então, quando eu falo em transtorno psicótico, eu estou falando de, um exemplo, febre, né? Então, eu preciso entender o que é aquele transtorno psicótico. O transtorno psicótico, que a gente chama de surto psicótico, né? Ele pode enquadrar em vários diagnósticos, tanto psiquiátricos, esquizofrenia, mania bipolar, uma série de coisas, como clínicos, né? A própria síndrome de abstinência que a gente viu, ou outras condições clínicas, né? O delírio 1, por exemplo, tem paciente que fica psicótico, né? Ouve vozes, vê bicho, fala assim, olha lá, né? Ele está alucinando, mas aquilo é um delírio, né? As alucinações, então, são muito presentes, os delírios, aí não é delírio 1, né? Chama atenção que aí não é delírio 1, é delírio. Então, os delírios são ideias irrefutáveis,
Não adianta discutir com o paciente e provar para ele que o FBI não está perseguindo, né? Porque ele vai me dar milhares de desculpas, de argumentações de que está sim, e vai achar um monte de coisas no meio, em volta dele, para me provar que é real, né? Então, não adianta a gente falar que é muito ilógico, a gente tem que falar ok, e seguir, né? Então, delírio tem de vários tipos, de persecutoriedade, estão me perseguindo, o FBI está me perseguindo, meu vizinho está me perseguindo, vão me matar, né? Delírio de grandeza, né? Eu sou amigo do fulano, do ciclano, eu sou o máximo, eu tenho poderes especiais, né? Religiosos, místicos, fizeram macumba para mim, eu tenho certeza, ou se não alguma coisa, eu tenho o poder de ler a mente das pessoas, Jesus fala comigo, né? Então tem umas coisas do religioso e místico e autorreferentes. Todo mundo está olhando para mim, eles querem alguma coisa comigo, né? Então, esse daí é o que bate no enfermeiro, bate no médico, porque ele tem certeza que todo mundo está olhando para ele, fazendo tudo para ele. Então, bateu a porta da sala de emergência, ele vai falar, tá vendo? Bateu a porta, é para mim. É alguém entrando para me pegar, né? Então, é uma quebra total, né? O transtorno psicótico é o que, usualmente, as pessoas usam a palavra louco, né? Na verdade, é uma quebra com a realidade totalmente, né? O pensamento é desorganizado, às vezes esses pacientes falam coisas que você não consegue entender, ou às vezes a gente entende parte do que ele fala, você vê que o pensamento não está inteiro, não está agregado, e o comportamento é bizarro, né? Então, são aqueles pacientes que às vezes pegam coisa do chão, você começa a ver, ele pega a tampa da tua caneta e fica olhando por horas, então é um comportamento que você não consegue entender o contexto. Para os transtornos psicóticos, né, quando eles têm agitação psicomotora, o que a gente usa? Acho que alguém perguntou dos esquemas, esse daqui não é exatamente para transtorno de ansiedade, que a gente falou lá em cima, né? Mas esse é o esquema, estou dando para vocês aqui, o esquema que os psiquiatras usam. É o que a gente mais usa na vida, está concentrado aqui, ó. Então, é assim... Contenção química, o que a gente faz? A gente faz diazepam e IM? Não. A gente faz dormonide? Não. Né? A gente até faz se não surtir efeito. Qual a principal escolha? É Aldol. Aldol, uma ampola, porque aí o paciente não vai querer normalmente tomar isso, repetido a cada 30 minutos com uma máxima de 30 miligramas dia. Na verdade, alguns livros, algumas fontes usam 20 miligramas dia, que é o total do Aldol dia, mas pode chegar até 30 se o paciente estiver muito agitado. O Aldol, a gente costuma fazer ele sozinho, né? Uma vez, 2 vezes. Se não repetiu, a gente associa a prometazina, que está aqui embaixo, ó, Aldol mais prometazina, né? Essa é a segunda escolha. Então, a gente faz assim, Aldol, uma vez, Aldol 2, não deu, Aldol mais prometazina. Ou, se o paciente chegar quebrando tudo, a gente pode fazer Aldol mais prometazina, né? A olanzapina, ela consta aqui a cada 2 horas, máximo de 20, para pacientes que topam engolir o comprimido. No Brasil, a gente não tem olanzapina EV, né? Nos Estados Unidos tem, aqui a gente não tem. Haloperidol 5 mais midazolam também é uma opção, né? Mas a gente sempre evita o midazolam. E a clorpromazina a gente usa para aqueles pacientes que têm muita agitação. Vocês lembram daquele autista que vai sempre lá? Como é que é o nome dele? Lucas. Nunca mais foi. Vocês lembram dele? Que a gente pontinha, às vezes ele na cadeira, ele levantava com a poltrona e tudo nas costas? Sim, lembro. Até uma vez quase bateu nos meninos da enfermagem. Chegou o pai, amarrava ele na caminhonete. Esse mesmo. Para quem não conhece, o Lucas era um autista de 144 quilos, que batia em todo mundo e super agressivo. Ele faleceu, cara. Faleceu? Faleceu. Ah, não sabia. Mas ele chegou a vir para o nosso pronto-socorro, não, né? Hã? Não, né? Não foi com a gente, né? Agora eu não lembro. Mas eu acho que sim. Ah, é? Eu não sabia. Não lembro. Não sei se as meninas da enfermagem vão lembrar se foi com a gente. Eu não me recordo, mas faleceu. Não sabia. Estava pensando nele outro dia. O Lucas era a gente tinha já um esquema todo com ele, porque ele não respondia nada disso aqui em cima, ele só respondia a clorpromazina, né? Então, às vezes é necessário usar, mas é a última escolha, tá?
Aqui, ó, que vocês me perguntaram, internação involuntária e contenção física. Justifica-se quando o paciente possua, né, quando o paciente possui um transtorno mental que o incapacite de decidir sobre sua internação e que possa colocar a sua vida ou de terceiros em risco. Então, eu posso segurar o paciente, né? E a indicação da internação, a indicação e a manutenção da internação involuntária do paciente na emergência é justificada mesmo que contra a sua vontade, desde que com autorização da família. E se o paciente estiver sozinho? Se o paciente estiver sozinho, eu chamo a família e peço para vir. E se o paciente não tiver família, não tiver ninguém, ele tem lá o seu plano, ele vai lá, senta e fica. Se ele tiver sozinho e não tiver familiares ou ninguém que possa vir, eu tenho que comunicar ao Ministério Público em até 72 horas que eu estou com este paciente. Tá? Então, é necessário fazer o preenchimento e comunicar ao Ministério Público. Por que a gente não faz isso muito? Porque normalmente os pacientes não ficam 72 horas e aí isso é feito no hospital psiquiátrico quando ele realmente interna, tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Bom, aqui eu nem vou falar, tá, gente? Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês a tabelinha. São as medicações, a dose que a gente usa, a dose máxima por dia e o que ele faz, né? É um antipsicótico típico, atípico, se eu uso para paciente com comorbidade ou sem, enfim, é o que a gente tem de tabelinha aí, né? As situações... bom, então aqui é a última parte, e aí eu vou falar um pouco, não do transtorno em si, mas da como que a gente faz para fazer e manejar situações difíceis, é a última parte. Então, agitação e agressividade. O que eu preciso saber num pronto-socorro? Eu estou na sala de emergência, o que eu preciso saber se um paciente chega muito agitado e quebrando tudo? Eu preciso reconhecer rápido isso. Eu preciso olhar para ele e falar assim, ele vai agitar. É indispensável fazer uma anamnese subjetiva. Subjetiva é com os familiares, né, ou acompanhantes, para eu entender o que aconteceu com esse cara, porque não vai dar para conversar com ele, eu preciso conversar com alguém para entender a história. O que sugere a... Peraí, deixa eu ver que eu acho que eu coloquei alguma ausência de episódios semelhantes. Tá. Esse daqui é o sugere etiologia clínica, né? O que vai me sugerir que esse paciente esteja psicótico, né? Ou esteja agressivo, ou esteja agitado, mas me sugere uma patologia clínica. Ou seja, qual que é aquele paciente que eu preciso ficar de olho? Falar, esse cara aqui não é psiquiátrico. Isso deve ser secundário a alguma questão orgânica dele. Quais são esses critérios? Ausência de episódios semelhantes anteriores. Então, normalmente, o paciente que agita na psiquiatria, ele já tem história anterior, né? A não ser que seja o primeiro surto. Idade avançada, então também não é comum. A gente tem que pensar em delírio, em ITU, em DCP, enfim, COVID, em tudo, né? Comorbidades clínicas, quando o paciente tem muita comorbidade, preciso saber se está tudo certo antes de entender por que ele está agitado. Substâncias, que a gente já falou, oscilação de nível de consciência, que é típico de delírio, e outros sintomas neurológicos alterados. Isso daqui me sugere que é clínico. Eu posso dizer, ficar muito atento que isso deve ser algo clínico, não deve ser psiquiátrico puro. Qual o objetivo com o paciente agressivo? Eu preciso manter a integridade. Essa aula eu até gosto de dar presencial, sabe? Que eu tinha umas outras figurinhas, umas coisas, porque é muito legal a gente ensinar como é que lida com o paciente ali no dia a dia, né? A gente faz uma simulação e tal, mas o COVID não permite. Então, a gente tem que manter a integridade física do paciente. Qual que é esse objetivo? Porque ele vem agressivo, mas eu não quero agredi-lo, né? E eu preciso saber contê-lo, porque a minha função é conter, é pegar a situação, controlar a situação. A minha função não é ficar com raiva dele e bater nele, obviamente, né? Então, eu preciso manter a integridade da equipe que está comigo e eu preciso me atentar ao ambiente, eu preciso encaminhar esse paciente o mais rápido possível para um lugar tranquilo, com menos exposição, tanto para ele quanto para o risco de terceiras pessoas. Então, vocês imaginem um paciente agitado naquela poltrona nossa. Ele quebra tudo, né? Ele quebra. Ali tem
suporte de soro, tem as poltronas, tem outros pacientes, ele pode pular em cima de alguém, enfim. Então, o que eu preciso fazer? Começou a agitar, mas é no início. Às vezes, até antes dele agitar, eu já tenho que pegar ele, captar e levar para um ambiente mais seguro. Quando eu faço isso, né, é isso que eu falo, às vezes a gente confia demais no paciente. Não, mas ele está tranquilo. Não, mas ele é bonzinho, ele não vai agitar. Dali 2 minutos, perdeu o controle, né? E aí, para você controlar quando ele já está agressivo, é muito mais difícil. A contenção física e química, de novo, velho bom mialdol, né? Via oral, ou, se o paciente aceitar, ou intramuscular profundo, né? Para idosos, essa dose é menor. E a equipe sempre preparada para contenção com, no mínimo, 5 pessoas, um em cada tronco e um em cada membro e um no tronco. Já falei, vou passar. Sinais de violência iminente. Então, qual é o paciente que eu vou falar? Ele vai agitar. Sabe aquele olhar que o psiquiatra passa para você e fala assim, tira esse cara daqui porque ele vai agitar, né? O psicótico nem precisa perguntar, porque qualquer psicótico tem chance de agitação muito grande, né? Então, quadros, o que eu preciso ver? Se o paciente está hostil, com uma atitude provocadora, ou se ele está muito perplexo, parado. É isso que eu falo, paciente perplexo, paradão, silencioso, cuidado, né? Se ele tem automutilação, autoagressão, uma irritabilidade, ou se ele faz gesto ameaçador para você, coloca a mão no seu rosto, e coloca, te dá chute, quebra alguma coisa, arremessa objeto, anda de um lado para o outro, né? Aquela história lá do primeiro do delírio foi, né? Anda de um lado para o outro, né? Grita, insulto, e também cuidado com a proximidade com vocês. Paciente psiquiátrico, a gente mantenha uma distância para conversar com ele. Porque se ele virar a mão, você tem tempo de fugir, ele não te dá um bofete, né? A gente precisa estar longe dele, pelo menos uma distância de um braço, aí, tá? Aí, né, pacientes com condutas delinquentes anteriores também são risco, intoxicação por álcool, psicóticos e doença psiquiátrica pré-existente. O que é o comportamento agressivo? É aquele que provoca dano físico às pessoas, então, ou a ele ou a outros, né? E aí tem as várias causas que a gente já falou, né? Os psicóticos são a grande maioria, pode ser também o afetivo bipolar e mania, que fica muito agitado, os mentais orgânicos e as personalidades, que também adoram agitar. Qual que é a primeira abordagem, né? Primeiro lugar, tente sempre uma abordagem verbal, que foi aquilo que eu falei para o Álvaro lá em cima, né? Tente primeiro sempre conversar, né? Só que, para conversar, a gente também tem que saber como. Então, assim, não expresse raiva ou hostilidade. Tipo, sai daí, não, para aí, senta você, não sei o que lá. A gente não pode demonstrar raiva por ele. Você não pode ser punitivo. Você levantou, agora eu vou te sentar, né? Então, não pode ser punitivo. Ouça o que ele está te falando com atenção, veja, demonstre para ele que você está olhando para ele, que você está ouvindo, né? Mesmo que seja alguma fala muito desorganizada, coloca né? Mostra uma postura de ajudar e tente tranquilizar o paciente, mas mantenha uma conduta firme, tá? Que é a última casinha aqui, ó. Com tudo isso, mantenha uma postura firme. Não enfrente o paciente. Pacientes com potencial de agitação ou agitados, a gente nunca vai enfrentar o paciente. Então, o que é enfrentar o paciente? Evite contato visual prolongado. O paciente psicótico, principalmente, não gosta que você olhe no olho dele, né? Ele pula em você. Não ria, não faça piadas, né? O cara tá lá falando, eu sou Jesus, eu sei, eu vim aqui porque eu tô lendo a sua mente, não sei o que lá. Ok, mantenha-se, não ria. A hora que a gente ri, eles vão para cima. Tente fazer o paciente vir para a realidade. Fale assim, você está no hospital, eu vou colocar o senhor naquele setor, venha comigo, né? Não, mas eu não tô, porque aqui, não sei o quê, porque esse baile feliz, porque às vezes os bipolares estão muito felizes, né? Tente falar, não, você não está, você está no hospital, me siga, né? Mesmo que ele não te ouça. Mantenha a calma, não adianta ficar agitado junto com ele, porque eles sentem isso. Se você estiver nervoso, eles sentem isso, e aí piora a situação. Mantenha a franqueza,
Ou seja, fale tudo que você vai fazer. Eu vou te tirar desta poltrona e vou te colocar ali sentado. Venha comigo, eu vou te colocar aqui em outro lugar, né? E mantenha a franqueza, faça mesmo, né? Não fala assim, vamos ali dar um passeinho e pum, empurra ele na emergência, tá? Então, seja franco. E mantenha uma postura firme. Diga ao paciente, aqueles que estão te entendendo, né? Que a conversa é confidencial, que ali é um lugar seguro, né? Que você está lá para ouvi-lo. Seja honesto quanto aos limites e ao tratamento. Então, assim, honesto ao limite e ao tratamento olha, veja, você não vai poder sair da emergência 2, mas você pode andar aqui dentro. Um exemplo, tá? Se o paciente não tiver, não estou falando do psicótico aí, né? Então, você fala para ele qual vai ser o limite dentro da sua sala de emergência. Essa coisa do aqui é um lugar seguro parece bobeira, mas tranquiliza muito o paciente psicótico. Quando ele acha que ele está sendo perseguido por alguém, que tem escutas, que tem rádios dentro da sala onde ele está e não sei o que lá, você fala assim, não, mas aqui é seguro. Impressionantemente, eles acreditam, na maior parte das vezes. Depois eles começam, depois de um tempo, mas aquela enfermeira também tem um rádio, ela também ouve, mas por um momento ajuda. A sala, o ambiente, o setting, né, com o menor aparato possível, tem que retirar todos os objetos, lixeira, por exemplo, maca, né, não vai deixar o paciente num lugar onde, quando ele estiver agitado, tá, gente? Aí no nosso caso é emergência 1, lá na frente mesmo, né? Mas deixar o menos possível de coisa ao lado para que ele possa arremessar, né? A porta sempre aberta, então principalmente para quem está na porta do pronto-socorro, quando for atender um paciente mais gritando, que já chega mais agitado, sempre porta aberta, isso para fora, nas portas. Nas nossas emergências é fechado, viu, Pablo? Lá é tudo fechado, lá não. Quando ele entra lá, a gente não deixa mais ele sair, entendeu? Pode deixar. A porta aberta é só uma rota de fuga para o médico que está na porta. Na verdade, nos consultórios psiquiátricos mesmo, a gente tem porta de fuga, né, que é em outro lugar. Mas no pronto-socorro geral não tem. E ter a segurança ou ajuda do lado de fora. Caso a sua abordagem, é o que o Álvaro perguntou, caso a abordagem verbal não surta efeito, isola o paciente, evite a estimulação pelos membros da equipe e outros pacientes, né? Todo mundo em volta, não, vem cá, né? Essa agitação é a pior coisa que pode ter, ele bate em todo mundo, ele sai correndo. Diga ao paciente de maneira firme que a equipe manterá o controle, a gente vai, então assim, por favor, me siga, porque a gente vai te levar para aquele lugar. Eu não vou, eu não quero. Você vai, você pode nos ajudar a ir até lá, ou nós vamos fazer com que você vá, né? Você escolhe. Por mais psicótico que eles estejam, eles entendem. Dê comandos verbais curtos, então assim, não adianta ficar explicando para o paciente. Olha, eu vou te levar lá, porque eu vou chamar a sua família, porque eles precisam. Não, é assim, ó, comando verbal curto. Venha comigo. Vou te colocar em outro lugar. Mas onde é que eu vou? Venha comigo, eu vou te colocar em outro lugar. Repita várias vezes frases curtas, tá? Não tente mais aí conversar com ele, só dê a ordem, né? E não tente negociar com o paciente. Não, olha, vamos fazer o seguinte, se você for até lá, eu deixo você levar a sua bolsa, eu deixo você falar com a sua mãe antes. Não façam isso. A hora que a gente vê que a abordagem verbal não surtiu efeito, a gente toma o controle. Você vai, imponha-se com educação e leve. Tem que proteger primeiro a gente, né? Depois a equipe. Não se coloque numa situação onde você possa ser agredido, então não feche a porta do consultório, né? Mantenha a distância. Se ele começar a chutar, quebrar tudo, não vá sozinho para pegá-lo, você precisa de 5 pessoas, né, para poder contê-lo. Tenha um número suficiente de pessoas. A contenção física pode ser usada se as medicações forem suficientes ou se não der tempo de fazer a medicação e o paciente já chegar em luta iminente. Cuidado para fazer movimento brusco, porque na hora que você está levando, você fala, olha, calma, eu vou te levar, mas vá devagar, né? Porque movimento brusco eles assustam. Deixe as mãos visíveis para ele ver que você está fazendo e retira brinco, óculos, prender cabelo. Deixa eu só contar rapidinho para vocês. Uma vez a minha chefe na Santa Casa, ela saiu correndo de um paciente, o paciente pegou ela pelo rabo de cavalo, assim, ó, puxou para trás.
ela voltou até a porta do pronto-socorro arrastada, né? Então, quanto menos coisa puder agarrar, melhor. E não tocar no paciente, porque a hora que você vai pegar, ele pula. Você só vai tocar nele quando você tiver 5 pessoas juntas e vocês vão pegar de uma vez. Isso eu já falei. A contenção mecânica, o pessoal tem muito medo de fazer, principalmente o pessoal da enfermagem. É assim, ó, é para prevenir dano físico, tanto à equipe quanto ao próprio paciente. Pensem nisso. Expliquem para a família isso. A contenção mecânica, ela não é um castigo. Ela é necessária, ela previne dano e também ela ajuda o paciente a diminuir a sua agitação psicomotora. Isso eu já falei, né, que é um em cada membro, uma conversa com o paciente, uma faixa e uma faixa torácica, se necessário, decúbito dorsal. Isso eu também já falei. Assim que o paciente estiver controlado, a gente tenta tirar a contenção, deixar o paciente com menos estímulo, vigilância constante, retirar objetos pessoais. Aqui são só alguns lembretes que eu já falei, né? O manejo medicamentoso ainda é aldol e prometazina, né? Avisar o segurança, nunca abordar sozinho, não deixe o paciente sair de forma nenhuma e chamar a ambulância para transferência, né? Aqui é só um fluxograma, na verdade, depois eu mando para vocês, eu nem vou falar do paciente alcoólico, que tem mais ou menos qual é o manejo, tá? Depois eu mando para vocês. A relevância do tema é porque é importante, a fuga e a evasão são problemas, e a gente sempre se pergunta, né, por que eu não vi isso antes, né? Porque o prevenir é melhor do que remediar. O paciente foge. Então, a gente tem que agir antes. Para a instituição, a relevância do tema é isso, né? Às vezes, ó, americano mata a própria mulher em hospital e comete suicídio por amor, né? Teria tirado a vida dela após supostamente resgatá-la de tentativa de se matar. A esposa teve uma tentativa de suicídio, ficou na UTI, e aí ele foi visitá-la e também se matou. Então, assim, o risco está onde a gente menos espera. Então, a gente precisa ficar atento sempre. Isso aqui é uma fonte do Globo, né? Saiu no Globo aí. Ui. E aqui é o último slide, eu queria mostrar para vocês assim, né? Aqui é uma apelação civil, isso é tema livre, dá para procurar na fonte Jus Brasil aqui, só para vocês entenderem como é que as coisas funcionam em relação aos pacientes psiquiátricos na área dessa relevância do tema e parte jurídica. A ação era por uma indenização, o suicídio de paciente em hospital psiquiátrico, ele se matou dentro do hospital psiquiátrico, né? Morte por enforcamento, usuário de droga, histórico de internações anteriores, pelo mesmo motivo, o paciente chegou a ser contido no hospital em razão do risco que representava a si e aos outros. Hospital ciente da gravidade do caso. Então, ele se enforcou lá dentro, descumprindo o dever de proteção da integridade física do paciente. Situação não avaliada corretamente pelo corpo clínico médico do hospital. Ausência de provas da evolução do paciente nos dias de internação e da avaliação psicológica. Dever de indenizar configurado. Sentença mantida. Então, quais são as frases que o juiz usa? O hospital optou por deixar o paciente sozinho no quarto. O hospital conhecia o alto risco do caso e a necessidade de emprego de técnicas de contenção, se fosse o caso. Vejam qual é a nossa responsabilidade, né? Quão grande é a nossa responsabilidade, né? Não só pelo desfecho ruim aí pelo paciente, que acho que foi o principal dano nesse caso, né? Mas vocês veem que é um quadro comum, né? Assim, com muitas comorbidades, usuário de drogas, várias internações psiquiátricas prévias, várias tentativas de suicídio prévias, nada disso, porque a gente sempre pensa, não, mas ele já era assim, não, né? Não ameniza. A responsabilidade é responsabilidade nossa, não tem jeito. Nossa como hospital, vocês como médicos. É isso. Aqui é só para mostrar que o principal, isso aqui é o comportamento em hospital geral, né? E é só para vocês verem aqui, ó, principal para suicídio é mulher jovem com diagnóstico de psicose, depressão, doença grave, comportamento violento é masculino, intoxicação alcoólica, mutilação e delinquência.
Qual é o local de prevalência do suicídio isso dentro de hospital? É o jumping e o enforcamento dentro das unidades hospitalares. A incidência é 1,7 a cada 100 mil. Tá? Então, para vocês verem que isso acontece em todo lugar. Pronto, é isso, tá? Aqui são só lembretes, aqui a alocação do paciente correto, diagnóstico diferencial com outros quadros orgânicos e a avaliação da psiquiatria que a gente tem no Santa Helena. Era isso. Ficou longo, né? Porque é muita coisa. Psiquiatria é um mundo, né? Eu falo para vocês que psiquiatria é um mundo. Isso, resumidamente, ficou assim. Cá, valeu pela aula. Muito obrigado por dedicar esse tempo. Acho que esclareceu muitas dúvidas que nós da emergência, os colegas de porta e a equipe da enfermagem tinha em relação à variedade do tema. Foi uma aula muito boa, muito rica de informação e bem contextualizada. Gostei bastante. Gostei mais da ideia da Silvana de transformar o Day Clinic num setor psiquiátrico e a gente deixa o cirurgião tomando conta. Olha, estão apoiados. Quem não vai gostar, já vi, mas estão apoiados. Ô, Karen, com esse treinamento a gente já pode fazer a liberação precoce dos pacientes agora? Olha o que eu falei no último slide, poder pode tudo. Só lembre da responsabilidade. Responsabilidade não pega. O problema é dar alta e o cara aprontar, né? Agora, você já deu a faca e o queijo agora para o Pablo começar a liberar os pacientes da emergência. Isso, não. Deixar aquele na retaguarda. Ele anotou tudo, né? Quando dar alta, ele anotou tudo, assim, no caderninho. Não quero ser preso nem julgado. Todos na reta. Mas vocês estão brincando com essas coisas de apetrecho? Deixa eu contar uma aqui. Eu fazia interconsulta no outro hospital, entrei para ver um paciente. Essa coisa de atirar coisa, né? E aí eu tinha um segurança na porta e eu falei, doutora, cuidado, a senhora vai entrar? Eu falei, vou, né? Pediram avaliação. Não, cuidado. E era um hospital que tinha uma sala, depois o quarto do paciente. E aí eu fui entrar, assim, entrei na sala, olhei para o lado, não tinha nada. Aí entrei, a hora que eu pus o pé no quarto, eu só vejo alguma coisa vindo na minha direção. Um flup, foi o tempo de eu abaixar e alguma coisa passou pela minha cabeça e explodiu na parede. Pá! Quando eu olhei, era o soro. Ele catou o saquinho do soro e pá! Na minha cabeça. Nossa Senhora. Psicoticaço, assim, pós-op de neurocir, estava super psicótico. Acontece. A primeira coisa que vocês precisam aprender nessa aula é saber driblar, abaixar, sair correndo antes deles. Essa daí eu explico depois. Boa, muito bom. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu quero perguntar, doutor, sobre se é errado, igual você falou sobre prever quando o paciente vai ficar, pode ser agressivo, né? Então, eu que faço muito a emergência 2 ali, praticamente todo dia, a gente vê muito paciente psicótico chegando lá, muitas vezes ameaçando a equipe que vai matar alguém e tal. E se é errado, claro que a gente tem já o conhecimento de manejo de drogas assim sedativas, e se é errado a gente chegar e falar assim, olha, essa aqui é uma medicação tal, e daí acaba que você faz um sedativo para ele, até você conseguir fazer a contenção mecânica e depois, vamos supor, um Propofol, a gente faz 2 miligramas ou 2 ml de Propofol, o paciente fica calmo, a gente está numa sala de emergência, o paciente está monitorizado, e depois acaba que a gente consegue manejar mais fácil esse paciente. É errado a gente fazer isso? Não é errado, você está contendo a emergência, né? Você está diminuindo o dano, né? A gente não costuma fazer isso na psiquiatria, até pelo risco de rebaixamento mesmo, porque os hospitais psiquiátricos não têm, às vezes tem uma sala de emergência só, né? A gente não tem muito suporte. Como você está respaldado por suporte clínico dentro de uma sala de emergência, se rebaixar, se acontecer alguma coisa, você tem condições de socorrê-lo, tudo bem, né? É um risco que você está correndo, mas você tem como você está atento, você tem como intermediar se algo de errado acontecer.
não é errado, não é. Não é a escolha psiquiátrica. Se eu falasse para você, chegou psicótico, a gente medicaria IM, né? Então, eu vou te falar o que acontece nos hospitais psiquiátricos. Eu já vi paciente levar um shot de Aldol em cima da calça jeans, porque não tinha como a gente pegar. A gente estava com 8, 9 pessoas, enfermeiros treinados, lá era todo mundo treinado, porque era hospital só psiquiátrico, e muito difícil de encontrar. A gente não conseguia colocá-lo para dentro. Estava o pessoal do SAMU, os seguranças e mais a enfermagem. E nem assim a gente conseguia. Então, mesmo assim, nesse caso, Aldol, prometazine, contenção física e espera, né? Por quê? A mensagem na psiquiatria, assim, a gente não precisa sedar o paciente, a gente só quer diminuir a agitação psicomotora, né? Mas eu não vejo isso como errado, né? Porque se você está numa sala de emergência, você sabe o risco que você está correndo e você tem como remediar se algo errado acontecer, né, algum errado que eu falo assim, sair do escopo, né, se rebaixar, se você precisar entubar, você tem condição, não é errado, né, é um risco a mais, porque se a gente fizer seguir os passos por exemplo, do Aldol, prometazina, contém, espera, esse paciente pode ter menos dano, né, porque ele corre menos risco. Eu falo de um exemplo de um cara que ele tinha mais de 2 metros, acho que ele tinha uns 2 metros por aí, e ele estava muito psicótico, tanto que ele desmanchou o celular da esposa, achando que ia achar algo dentro do celular dela, que ela estava traindo ele, e tanto que ele me ameaçou de morte assim, diversas vezes, que ia me matar tal, e a gente não conseguia colocar ele sentado na cadeira. E esse foi foi a única vez que eu fiz e que eu fiquei na dúvida se era certo ou não. Porque é um cara que com certeza ele poderia machucar muita gente, a gente não é preparado lá para uma ocasião dessa. E foi a forma que eu pensei. Eu falei, não, vou fazer uma medicação, uma medicação que igual o Propofol, ele é uma vida média muito curta, né? Então, foi a forma que eu achei, que eu estava monitorizado na sala de emergência, acabou que a gente conseguiu, e foi só para contenção mecânica, né? Logo depois o efeito já passou, e daí sim a gente fez o Aldol e a prometazina. Não, acho que foi perfeito, né? Foi a forma que você achou naquele momento de controlar uma possível situação de heteroagressividade. Você agiu antes ainda dessa agitação, foi perfeito, é isso aí. O que a gente tem que ter sempre em mente eu preciso controlar esse ambiente, eu preciso controlar o ambiente, eu preciso controlar esse paciente. Se ele ficou controlado, tá certo, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa, Carlos, não se preocupa não com as ameaças, viu? Já recebi muitas. Principalmente na residência, que a gente pega muito psicótico o tempo todo. Eles viram e mexem, principalmente usuários de droga, que às vezes estão intoxicados, chegam muito agressivos, e aí a gente contém, eles falam, você vai ver a hora que eu me soltar daqui, você vai ver, eles ficam ameaçando, eu vou te matar, eu vou fazer não sei o quê, te garanto que depois que a situação se acalma, eles não lembram, eles se acalmam e aí aquilo passa, né? Então, normalmente eles estão psicóticos, mesmo fora da realidade, não chega a ser uma verbalização verdadeira, né? Mas ela é potencialmente agitável, né? Porque ele está psicótico, ele pode agitar, com certeza. Eu vou contar uma lá do Santa Helena mesmo. Esse foi um Aldol que eu fiz, mas ele me perguntou diversas vezes se ia sedar ele. E eu falava, não, é só para você ficar mais calmo. E daí ele acabou que sedou. A gente precisou mandar ele para UTI, porque ele teve que ficar na bomba de Precedex, de tanto agitado que ele estava, e ele ameaçou de morte. E quando ele estava saindo para o hospital psiquiátrico, ele passou por mim, já lúcido, e olhou para minha cara e falou, foi você que me sedou. Eu não vou esquecer, eu vou voltar para te matar. Eu falei, não... Pelo amor de Deus. Ele lembrou de você. Bem lúcido esse, viu? Cuidado. Podia ter dado hormonismo, né? E aí, uma melhorada nessa memória. Pobre Carlos Avelino. Não é fácil, não, paciente psiquiátrico. Deixa eu só falar duas coisas para vocês. O Aldol, gente, a gente tem como primeira escolha, só lembrar que não pode ser feito em pacientes com história prévia
de distonia com aldol, né, ou de síndrome neuroléptica maligna, né, que não pode de jeito nenhum, tá? Mas os outros casos ele é bastante seguro ainda. Muito bom. E aí, Doutora vamos Karen. aprender os 10 amanhã? Oi, quem está falando? É o Álvaro aqui. Oi, Álvaro. Também faço das palavras do Pablo as minhas, tá? Agradeço bastante pelo tempo que você dedicou a gente aí para orientar a equipe. Imagina, um prazer. Que os colegas da porta aí também, que eles encontram muitos casos diariamente. A gente tem que preencher aquela folhinha da psiquiatria aqui, né? Vários casos aí de ansiedade que uma ideação tá um pouco escondida às vezes, um caso de depressão que essa ideação está escondida dentro do paciente. Então, para aqueles que estão me escutando? Agora sim. Então, para aqueles que estiverem online ainda, prestar bastante atenção na anamnese desses pacientes, tomar muito cuidado. E, assim como eu fiz a pergunta no meio da aula, a doutora Karen ajudou a gente a identificar, para a gente tomar a conduta adequada de monitorização no caso de observação desse paciente, né? Tentar adequar esse paciente no leito, ou às vezes, no caso, se o leito estiver disponível ali no setor de poltronas ali, com a equipe de enfermagem toda absorvendo ele, para que evite a evasão dentro do ambiente hospitalar. A gente já teve muitas evasões aí, né, doutora? Sim. A gente está lutando arduamente para reduzir essas evasões dos pacientes. Só lembrando, né, até já que você está falando de evasão, lembrar todo mundo que, assim, caso a gente não quer que aconteça, é por isso que eles ficam em ambiente vigiado, mas caso aconteça, precisa avaliar aí o contexto. Se for um paciente grave, é necessário fazer boletim de ocorrência dessa evasão, né? Em menores, precisa comunicar ao conselho tutelar, ou pacientes demenciados, às vezes que fogem, tudo isso precisa a delegacia do idoso, isso a gente tem que comunicar, tá bom? Não esquecer aí do protocolo de evasão e da comunicação, né? Com os órgãos competentes aí. E ligar para a família para saber se eles chegaram em casa, né? Essa é a primeira conduta também. Combinado? Beleza. Mais alguém? Gente, por hoje é vocês só, pegaram cara. os temas que eu amo, né? A psiquiatria eu amo, então eu posso ficar aqui a noite toda falando, mas eu sei que essa é muita coisa. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, eu estou sempre à disposição, tá bom? Tá joia, cara. Obrigadão, viu, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Obrigada a todos vocês, obrigada ao pessoal que entrou, né, na aula. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, dar essa aula e trabalhar com vocês. É muito gratificante mesmo, de verdade. Valeu, cara. Recíproca é verdadeira. Que bom. Boa noite, então, a todos. Boa noite a todos, gente. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.